Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula, assunto da aula de hoje. A Bíblia é um livro confiável? De repente você anda com a Bíblia, você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e alguém pode te perguntar: mas escuta, você segue esse livro, mas este livro é confiável? Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Na primeira aula eu comecei a tratar como a Bíblia chegou até nós. Se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar aí na descrição o link da aula anterior, tá bom? Mas vamos lá. Independente da pessoa acreditar ou não nos milagres da Bíblia, a questão é o texto da Bíblia. Será que o que está escrito na Bíblia é realmente o que foi escrito na época dos apóstolos? Será que esse texto chegou de forma confiável até em nossas mãos? Será que o texto foi adulterado? Esta é a questão. Daí o tema da aula. A Bíblia é um livro confiável? Então, independente da fé, existe no mundo acadêmico a erudição. O que é erudição? São pessoas que estudam com profundidade, de forma acadêmica, diversos assuntos e que são autoridades para falar sobre aquilo. Por exemplo, na medicina. Então existe o conselho dos médicos. Lá eles têm normas para que uma pessoa possa exercer a função de médico. Quando você vai até um médico, você não pergunta a religião do médico. Você quer que ele seja um profissional, um grande conhecedor do assunto para resolver o problema de saúde que você vem enfrentando. Para isso que nós consultamos o médico. Da mesma forma, na engenharia. Quando nós contratamos um profissional de engenharia, é porque ele é gabaritado, ele é autorizado a assinar o projeto, ele é responsável por aquilo. Você também não pergunta a religião do engenheiro. E outras ciências funcionam da mesma forma. Quando você compra um carro, você não pergunta se o fabricante, o empresário, o investidor daquela empresa que você comprou o carro, qual é a religião dele. Isso não é o caso. Você quer um carro que traga segurança para você, para sua família e para todas as pessoas que estiverem utilizando aquele veículo, aquele transporte. Concorda comigo? Então a Bíblia acontece a mesma coisa. Existe o mundo acadêmico, onde as pessoas vão fazer um trabalho para ver se realmente esse texto é fiel, se esse texto é realmente aquele que saiu lá da época dos apóstolos, da época de Paulo, da época de Pedro. Será que esse texto que nós lemos hoje nas igrejas, que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós depositamos a nossa fé nele, é fiel? Não foi adulterado? Tá vendo? Então aí, independente da pessoa ter religião, a pergunta não é se ela crê no milagre ou nos milagres que Jesus operou. A pergunta é se aquele texto é fiel. Essa é a grande questão. Então, de novo, para isso existem profissionais, os eruditos, homens que têm grande responsabilidade intelectual e moral, independente de religião. Estes homens vão passar para a sociedade, vão transmitir o seu conhecimento para a sociedade. Repito, são pessoas intelectuais de grande conhecimento, tanto intelectual como moral, para passar as verdades para as pessoas. Assim que trabalha o mundo acadêmico. Veja agora, por exemplo, a questão da pandemia. São inúmeros cientistas do mundo inteiro trabalhando para desenvolver uma vacina. Ali não tem nada a ver com credo religioso, é ciência. Porque se um cientista fizer algo que prejudique a sociedade, esta pessoa será punida no mundo acadêmico. Mesma coisa acontece com a literatura, com os escritos, isto para qualquer tipo de escrito. No caso da Bíblia, é o livro que mais foi estudado,
que mais foi pesquisado para ver se de fato o que nós temos hoje é igual ao que saiu lá das mãos dos primeiros escritores, ok? Tranquilão até aí? Então vamos para os nossos slides. Bem, a Bíblia nós já aprendemos que ela foi escrita num período de 1500 anos. Começa lá com a queda de Jericó. Moisés escreve naquele período, mais ou menos 1440 a 1400 antes de Cristo, isso já é matéria dada, e o Novo Testamento é concluído no primeiro século. Então, um período de 1500 anos. Surgem estes escritos sagrados. Bom, segunda questão. Exceto estes textos, todos os demais do Antigo Testamento foram escritos na língua hebraica. Por isso que a gente fala, olha, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, porque a parte em aramaico é mínima, tá bom? Esses textinhos que eu mostrei para você. Já o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Isso já é provado, confirmado, independente de crer ou não. Isso a ciência já provou, é garantido, tá bom? Pode ficar tranquilo com estas informações. Bem, já falei, material, papiro e pergaminho. Também tem uma aula aí na estrutura da Bíblia. Papiro, uma planta aquática, que eles iam cruzando com o caule e desenvolviam o papiro, e o pergaminho, pele de animal. A origem do nome é da cidade de Pérgamo, foi lá que desenvolveu esta técnica, este material para escrita. Do rolo ao códice acontece no segundo século. O que é o códice? Já é formato de livro, mas num livro bem grande. Não é como nós temos hoje o caderno universitário, por exemplo, é bem grande, mas já facilitou a leitura, o exame. Então isso data do segundo século depois de Cristo. Vamos em frente. A Septuaginta eu já falei. Bem, então isso também é provado na história, os eruditos, os estudiosos viram que esta tradução do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, que vem lá do grego, tradução dos 70, Septuaginta no grego, tradução dos 70, tá bom? O rei Ptolomeu Filadelfo contratou 72 rabinos, conhecedores da língua hebraica, pessoas piedosas, para traduzir o Antigo Testamento para a língua grega. Isso aconteceu por volta do ano 250 a.C. e era a Bíblia usada na época de Jesus, na época dos apóstolos. Isso também nós já aprendemos. Perdeu a aula? Só ir no playlist. Vamos em frente. E nós temos alguns manuscritos mais antigos. Alexandrino, que foi encontrado na cidade de Alexandria, no Egito, data do século V. Os sinaíticos foi encontrado ali na região do Monte Sinai, no mosteiro de Santa Catarina, do IV século. E o Vaticano. Vaticano porque ele está no Vaticano, Biblioteca do Vaticano, século IV também. Muito bem. E a Vulgata Latina já é a tradução da Bíblia para o latim. Neste período, o Império está usando o Império Ocidental, adota o latim, o Império Grego Oriental continua com a língua grega, mas o Ocidental adotou o latim, então houve a necessidade de traduzir a Bíblia para o latim. Quem fez isto foi Jerônimo, por volta do ano 405 depois de Cristo. Tranquilão? Vamos em frente. Bem, agora essa tabelinha ela é muito importante. Então, confiabilidade do Novo Testamento. Então, título Novo Testamento, aqui na segunda coluna, data em que foi escrito, século I, entre o ano 50 ao ano 100. Então, tudo isso também já foi matéria dada. O Novo Testamento foi escrito no primeiro século. Os últimos livros foram escritos por João por volta do ano 90 depois de Cristo. Eu tenho aí aulas, vou deixar também aí o playlist para você, estrutura da Bíblia, com as tabelinhas com todas as datas
bem próximas de quando foram escritos os 27 livros do Novo Testamento. Vamos em frente. Terceira coluna, cópia mais antiga, início do 2º século depois de Cristo. Então veja, conclui-se o Novo Testamento por volta do ano 90 depois de Cristo e existem cópias no 2º século. Então, termina no ano 90, no 2º século nós não temos originais que saíram das mãos dos escritores, mas nós temos cópias, manuscritos do 2º século, então é bem próximo. Vamos voltar para a tabela. Quarta coluna, tempo entre o documento original e a cópia, menos de 100 anos. Então veja, um documento original e a cópia. A distância de um até o outro, menos de 100 anos. Olha que importante isso aí. Vamos em frente. Quinta, número de cópias, no mínimo 5.600 cópias. No mínimo nós temos destes manuscritos, cópias dos originais, 5.600 no mínimo. Tá? Já catalogadas, todo esse é o trabalho dos eruditos, dos pesquisadores, dos doutores no assunto, independente de religião. Aí é um trabalho científico, tá bom? É ciência. Precisão das cópias em percentual, 99,5%. Ou seja, este Novo Testamento que você está lendo, independente de ser utilizado pelos católicos ou por nós evangélicos, tem 99,5% de precisão. Mas aí você poderia perguntar, mas esta variação de 0,5% de variação, ele não é preciso em 0,5%. E estas variações, esses detalhezinhos, esse 0,5% não ferem nada a doutrina bíblica. Porque as doutrinas fundamentais da nossa fé não tomam como base um único versículo. Não, tem todo um contexto. São citações de diversos livros, portanto não alterem nada aquilo que nós cremos hoje. Tá certo? Tranquilão? Bem, agora falta falar do Antigo Testamento, manuscrito na língua hebraica, porque aqueles do 4º século e 5º século, o vaticanos, sinaíticos e alexandrino que eu falei, eles datam do 4º e 5º século, mas estão na língua grega. E na língua hebraica, o Antigo Testamento, qual é o mais antigo? Vamos lá. Manuscrito mais antigo, século IX. Século IX. Então veja, se Moisés escreveu em 1400 antes de Cristo e o mais antigo é do século IX, então dá mais de 1000 anos de diferença da época que Moisés escreveu até esse manuscrito mais antigo. Veja a diferença. Mas ocorre que no século passado os estudiosos, os arqueólogos descobriram na região do Mar Morto muitos manuscritos e foram estudando, separando, catalogando e estudando. E descobriram, por exemplo, o livro do profeta Isaías, um manuscrito escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Aí foram comparar aquele escrito com este manuscrito do século IX, depois de Cristo, exatamente igual. Então, a erudição, os pesquisadores chegaram à seguinte conclusão, que o Antigo Testamento também, na língua hebraica, é 100% fiel. Veja o zelo que os rabinos, os copistas tinham para fazer cópias. Conclusão: a Bíblia que você usa é 100% confiável, independente de crer ou não no que está escrito. A aula de hoje é mostrar para você que o que saiu lá da mão dos apóstolos e dos escritores da Bíblia é exatamente o que nós temos hoje. A única que não é confiável
e eu tenho que falar aqui, é a tradução Novo Mundo. A tradução das Testemunhas de Jeová. Ali foi uma adulteração do texto sagrado para defender o que aquela religião ensina. Porque eu sempre falo que não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Porque não tem na Bíblia o que as testemunhas de Jeová ensinam, as suas doutrinas. Porém, você vai encontrar no mundo milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia. E por que não é confiável a tradução Novo Mundo? Porque não tem assinatura de nenhum erudito. Não tem assinatura de nenhum pesquisador respeitado, de um pesquisador formado. Daí as testemunhas de Jeová não incentivarem os seus adeptos a estudarem essa área. A filosofia, a literatura, a arqueologia, linguística, todas estas áreas, estas ciências que aprofundam nestas questões, as testemunhas de Jeová não incentivam os seus adeptos a estudarem. Porque qualquer pessoa que estuda com seriedade isto que eu estou falando, vai ver que a tradução Novo Mundo não é correta. É uma tradução diferente daquilo que saiu dos manuscritos mais antigos. E ela foi feita exclusivamente para defender o que ensina aquele grupo religioso. Daí o corpo governante, que é a liderança das Testemunhas de Jeová, proibir os seus adeptos de lerem outras literaturas. Porque qualquer um deles, se começar a examinar o que eu estou ensinando hoje, deixará o grupo. Porque vai perceber que as modificações que elas fizeram no texto sagrado foi para defender a religião ensinada pelo corpo governante, que nós não encontramos na Bíblia. Tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar sobre esse tema muito importante. Não esquece de dar o seu joinha aí. Acesse o nosso site, tem muito material sobre isso e outros assuntos no nosso site, www.icp.com.br. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu subo a aula é diária, você já é avisado, ok? E não esqueça de me ajudar divulgando o nosso canal. Eu sempre deixo aí o link, copia, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína Palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.